Para a nossa meditação desta noite, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso de número 36 ao verso de número 50. Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso de número 50. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só até aqui, oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela palavra que nos deste. A palavra que foi lida e que será exposta. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que se revelou através dos seus atos que foram registrados nas Escrituras, e a tua revelação tem chegado até nós, Pai. E que nós possamos ser abençoados por ela, que possamos ser iluminados e instruídos da maneira como devemos viver. Que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio do teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz e responder sempre com obediência e com amor. É o que nós te pedimos, Pai. Nos ajude, no nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, ao longo dessas últimas semanas, eu tenho trabalhado com vocês, sempre que eu tenho a oportunidade, sobre o amor de Deus. Como o amor de Deus impacta a nossa vida, como o amor de Deus nos transforma. E hoje, dentro dessa série em que nós temos tratado sobre o amor de Deus, essa é a penúltima pregação.
E depois a gente vai ter a última, onde a gente vai falar sobre como o amor de Deus nos une. Mas hoje eu gostaria de destacar como o amor de Deus, ele é operoso no sentido de que o amor de Deus nos move, o amor de Deus nos impulsiona. Quando nós percebemos o amor que temos recebido do Pai, isso nos leva a um tipo de ação. Eu gosto de um teólogo brasileiro, em que ele vai dizer que o amor faz parte daquilo que ele chama de a tríade das virtudes teologais. Ele diz que Deus capacitou todo ser humano com 3 virtudes que foram dadas ao ser humano para se relacionar com Deus. E ele vai dizer que essas 3 virtudes são a fé, a esperança e o amor. Todo ser humano possui fé, esperança e o amor. E quando ele chega na parte do amor, ele vai dizer que o amor é a virtude que é responsável pela nossa ação. Nós somos movidos, nós agimos de acordo com aquilo que nós amamos. Então, toda vez que a gente pratica uma ação, a gente faz algo, é porque o nosso amor nos move a isso. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Ela vai dizer sobre aqueles que buscam a riqueza, que buscam o poder, porque o amor deles estão nessas coisas. A própria Bíblia diz, olha, aonde está o coração do homem, ali também está o seu tesouro. E isso é muito verificável nas nossas vidas, como de fato nós agimos por amor. Dando o exemplo aqui de um pai que ama seu filho. Como ele faz tudo o que é possível para o bem do seu filho, como ele se dedica, como ele é movimentado pelo amor que ele sente pelo filho. Quando a gente lembra de um casal, não é? O rapaz quando está apaixonado, a moça quando está apaixonada, ela opera para o bem do marido. Ela faz tudo aquilo que é necessário, ele também se dedica, ele se move em relação à sua amada, ou ela em relação ao seu amado. E da mesma forma, quando nós amamos a Deus, nós agimos para servir a Deus. É o amor a Deus que nos impulsiona a viver uma vida de santidade, é o amor a Deus que nos impulsiona a viver uma vida que agrade a Ele, que nos impulsiona a dedicar tudo que nós temos ao Senhor. Então o amor é essa grande operação, é aquilo que nos move. E um ponto a ser notado é que o amor que nós sentimos por Deus é um amor decorrente. Nós só amamos a Deus porque, em primeiro lugar, Deus nos amou. É o que diz lá a primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, ele diz, olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nesta noite. O que o amor de Deus nos impulsiona a fazer, aonde o amor de Deus nos leva. Por isso, o tema dessa noite é o operoso amor de Deus. Operoso porque é um amor que nos conduz a determinadas atitudes. E a gente vai falar, olhando para esse texto de Lucas, como o amor de Deus conduziu a vida desta mulher. A gente leu aqui, o texto que nós vimos conta para a gente a respeito de um encontro que Jesus teve, de uma mulher que foi ali e limpou os seus pés, e essa mulher era amada, e pelo amor que ela recebeu, ela vai agir também. Então, olhando para o exemplo dessa mulher, olhando para a forma como Deus lidou com ela, como lidou com Simão, nós vamos falar sobre isso, sobre o operoso amor de Deus. E a primeira coisa, o primeiro ensino que a gente pode perceber nesse texto é que o amor de Deus nos conduz à presença dele. Então, se o amor de Deus gera atitudes em nós, a primeira coisa é que o amor que nós recebemos dele nos tem feito procurar pela presença dele. Vamos entender isso olhando para o texto bíblico. A gente vai ver aqui que Jesus ele é convidado para um banquete por um fariseu. E a gente pode se perguntar, por que um fariseu convidaria Jesus para um banquete? Pode ser porque ele gostava dos ensinamentos de Jesus, pode ser, olha, esse aqui é um respeitado mestre, eu quero que ele vá até a minha casa para me ensinar. Pode ser porque
ele tem ouvido alguém falar sobre Jesus, Jesus está na cidade, convida ele. Mas quando a gente lê esse capítulo, a gente vai perceber que a intenção desse homem ao convidar o Senhor Jesus não era boa. E a gente vai perceber isso mais para frente, mas é importante a gente notar que quando esse homem chama o Senhor Jesus, as intenções dele não eram boas. Ele está convidando o Senhor Jesus para a sua casa, mas a gente vai perceber que, na verdade, talvez ele esteja querendo até fazer um teste. Vamos ver se esse homem que todo mundo diz aí que é um mestre, realmente é isso tudo que dizem dele. E a gente tem que entender esse contexto de se dar festas, de um fariseu promover um banquete, como diz aqui, não é? Um jantar. A gente hoje em dia tem conferências teológicas. Quando a gente quer ouvir algum teólogo, quando a gente quer ouvir alguma palestra, a gente vai lá, faz a inscrição, vai até um anfiteatro e lá vem o palestrante e ele vai discursar. Era muito comum que esses tipos de palestras, esses tipos de ensinamentos nos dias de Jesus fossem feitos durante jantares. Então era comum que os fariseus promovessem jantares, convidassem um mestre e esse mestre fosse então expor alguma doutrina. E olha que interessante, eram jantares abertos. O que eu quero dizer com isso? Havia uma mesa no espaço maior da casa, no salão da casa, os convidados se sentavam à mesa e as pessoas da cidade, elas ficavam em volta assistindo o jantar. Então elas não iam para comer, elas iam para ouvir o ensinamento que aquele mestre teria, mas elas ficavam em volta daquela mesa. É curioso esse hábito, mas isso para assistir alguém, para ouvir a palestra que alguém traria. E é esse o contexto que está sendo, é isso que está sendo realizado aqui, esse tipo de palestra que Jesus é convidado. E aí o verso 37 vai interromper aquilo que seria a ordem natural, falando para a gente sobre uma mulher que havia na cidade. Então o texto, de repente, se volta para uma mulher e fala, olha, então, de repente, uma mulher da cidade que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então essa mulher, ela ouviu que Jesus estaria na casa do fariseu e ela diz, vou até lá, vou levar um vaso de alabastro, que seria como se fosse uma correntinha que as mulheres usavam, onde tinha uma espécie de recipiente com perfume. A gente tem que entender que as pessoas do Oriente Médio Antigo, principalmente os judeus, eles gostavam muito de perfumes e de essências. Tanto que quando o rei o rei Saul é constituído rei, Samuel avisa, ele vai tomar algumas das suas filhas para serem perfumistas. Porque era comum você fazer óleos com aromas e você passar no corpo. Era um hábito daquele povo. Então as mulheres geralmente andavam com esses vasos de alabastros, que seriam esses pingentinhos com essa fragrância. Só que quando ela ouve que Jesus está lá, ela decide ir até a casa do fariseu, e aqui a gente pode fazer uma pergunta muito importante. Por que, do nada, uma mulher, ao ouvir que Jesus vai estar lá, decide ir atrás dele? Por quê? Uma mulher que o texto nos diz que era conhecida na cidade por ser pecadora. Alguns vão entender aqui que seria uma referência, então, à prostituição. Ela era uma ex-prostituta. Por que uma prostituta vai ao encontro de Jesus quando ouve que ele está não em qualquer lugar, mas na casa de um líder religioso? Um lugar onde ela não seria bem aceita. Um lugar onde ela não era benquista. Ninguém convida ela para estar ali no meio da multidão. Mas por que ela se move em relação a esse lugar? O que alguns vão entender é que essa mulher, em algum momento, teve algum contato com Jesus. Talvez ela já tivesse ouvido uma pregação de Jesus, talvez é mais provável, né, que ela já tivesse ouvido uma pregação de Jesus e que essa pregação tivesse gerado uma mudança nela. E por conta disso, ela decide, então, ir até Jesus.
E ela vai com um propósito. Ela vai com o propósito de ungir Jesus. Por isso, ela carrega esse vaso de alabastro. Então, perceba, essa mulher que teve um encontro com Jesus, ela agora deseja demonstrar gratidão por tudo que Deus, no caso, por tudo que Jesus havia feito por ela. Ela deseja encontrá-lo. Então, foi uma mulher que, quando se deparou com o amor de Deus anteriormente, agora deseja estar na presença dele. E ela vai até Jesus Cristo. Ela vai até o encontro dela, até o encontro dele. Então, vejam como o amor de Deus conduziu essa mulher à presença de Deus, e eu digo que o amor de Deus também deve nos conduzir à presença dele. Nós estamos aqui nesta noite porque nós entendemos que somos amados por Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é para poder cantar, é para poder recitar, é para poder orar agradecendo. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. E o seu amor faz eu querer viver na tua presença. O salmista, no Salmo 84, ele diz o seguinte, a nossa tradução talvez não seja ideal, mas a ideia no hebraico é o seguinte: eu estou longe da casa de Deus, porque eu estou exilado, mas o pardal está habitando lá. O pardal fez um ninho no templo de Deus, as andorinhas estão vivendo lá, mas eu estou longe dos teus altares. E eu sinto saudade de quando eu estava na tua casa, de quando eu estava lá no templo em Jerusalém, porque lá é onde o Senhor manifesta a tua presença. Então, quando nós somos amados por Deus, não há como não sentirmos a necessidade de estar presentes constantemente na casa do Senhor, de estarmos na presença de Deus. Eu me lembro de uma lição que foi dada há muito tempo aqui na igreja, em que estava se falando sobre isso, e isso marcou muito o meu coração. Eu posso estar enganado, mas eu creio que foi o irmão José Luiz que uma vez deu esse estudo para a gente, mas ele disse uma coisa, se de fato foi o Zé, tá bom? Se não for, depois ele me corrige. Mas ele disse o seguinte: é natural para os filhos de Deus que eles amem estar na casa do Senhor. Você não precisa ficar cobrando o crente para ir na igreja aos domingos, porque ele ama estar na casa de Deus. Você não precisa falar assim: vamos lá, acorda, levanta. Eu estou brincando, é preciso, porque às vezes a gente falha. Mas o fato é que deveria ser natural e prazeroso para nós estarmos na casa do Senhor, na presença dos irmãos, onde Deus manifesta de uma maneira especial a sua presença. E muitas vezes nós não desejamos isso, porque de fato nós temos nos esquecido do amor de Deus. Se nós nos lembrássemos todo domingo de manhã, quando a gente acorda, que Deus tem nos amado, a gente diria o seguinte: por que eu não vou para a casa de Deus? Louvá-lo, engrandecê-lo, se Ele tem demonstrado tamanho amor por mim. Mas é a falta dessa consciência do amor de Deus que muitas vezes tem nos atrapalhado na comunhão com Ele. Mas, continuando aqui no texto, a gente vai perceber que essa mulher, por detrás, vai chegar até o Senhor Jesus e vai começar a chorar e vai regar os seus pés com lágrimas. Novamente, aqui seria uma indicação de que essa mulher já teve um encontro com Jesus. Por que de repente ela vai começar a chorar? Por que ela vai... Interessante, vai atrás de um homem que ela não conhece. Por que ela faria isso? Chegaria nesse homem que não conhece e começaria a chorar aos pés desse homem que não conhece. Isso não faz muito sentido. Então, provavelmente, ela sabia quem era aquele homem. Aquele homem, de alguma forma, tinha tido um efeito na vida dela. E vejam só, muito provavelmente ela não pretendia fazer isso. Ela não vai regar os pés do Senhor Jesus com lágrimas e secar com os cabelos, porque ela falou: é o meu plano, eu vou chegar lá, vou começar a chorar e vou... Ninguém planeja isso. A gente vai entender mais para frente por que ela precisa fazer isso. Mas essa mulher é tomada de intensa emoção
quando ela está na presença de Deus. O coração dela é compungido a esse tipo de circunstância. Então, é isso que acontece. Jesus, não sei se vocês sabem como era o design de interiores antigamente, mas a mesa era bem curtinha, ela ficava na altura do chão, e as pessoas, quando iam cear, quando iam banquetear, elas tinham que se inclinar à mesa. Então, elas, me desculpem, mas é só para aqui mostrar para vocês, elas iam se apoiar sobre a mesa, deitadas quase sobre a mesa, e o restante do corpo ia ficar para trás. Então, os pés geralmente ficavam atrás das pessoas. Então, os pés ficavam à mostra. Hoje a gente senta, o pé fica lá debaixo da mesa, ninguém vê, mas naqueles dias não era assim. E quando a mulher vê os pés de Jesus, ela se ajoelha àqueles pés, começa a chorar, começa a lavar com as lágrimas e secar com os seus cabelos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa mulher foi atrás de Jesus, porque o amor de Deus por ela a compungiu a isso, a levou a isso. E da mesma forma, o amor de Deus por cada um de nós precisa nos fazer procurar a presença dele. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos, a gente estar aqui na igreja, porque a gente tem muitas responsabilidades, né? A gente tem a nossa série atrasada, é uma baita responsabilidade. A gente tem o filme para assistir, a gente tem o jogo do time que está lutando aí ou para não ser rebaixado ou para ganhar o campeonato. Então, são responsabilidades muito grandes que às vezes nos impedem de estar aqui na igreja. Mas a novela durante a semana, essas coisas, estou brincando, tá bom? Estou exagerando. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa valorizar esses momentos que nós temos de estar com os irmãos e de estar com o Senhor. Precisa ser importante para a gente. E o amor de Deus nos conduz a isso. E o meu maior medo é que, se você, irmão, não tem o desejo de estar na casa do Senhor, se para você é uma luta, se para você é um drama estar aqui, o meu maior medo é que talvez isso aconteça porque você não tem experimentado o amor de Deus na sua vida. E se de fato isso tem acontecido, é uma coisa muito ruim, porque aí a gente se torna apenas ocupantes de bancos. Agora, quando a gente sente o amor de Deus, quando a gente sabe, tem experimentado dia após dia, e de fato reconhecido e agradecido a Deus por esse amor, a gente deseja estar aqui, porque não há outro lugar em que a gente poderia estar. Não há outra coisa que me dá prazer, senão louvar ao Senhor. E o salmista também diz sobre isso: agrada-te do Senhor, torna o Senhor o centro da tua vida e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Porque o desejo do meu coração agora é servir a Deus. Então a gente precisa talvez virar aquela chavinha. Olha, será que realmente eu tenho buscado a presença de Deus na minha vida? E não só na igreja, tá bom? É a leitura bíblica, é a oração, é no nosso dia a dia buscar a presença de Deus. Será que de fato nós temos feito isso? É um desafio para nós, Mas além disso, nós vamos também perceber que o amor de Deus sempre nos conduz a ações de honra a Deus. Como eu disse, quando a gente ama a Deus, a gente não fica parado. Quando a gente ama o Senhor, a gente não se acomoda no lugar em que nós estamos, mas a gente age para louvar, para agradar ao Senhor. E é isso que a gente vai perceber do verso 39 ao verso 47. Quando aquele fariseu vê aquela mulher pecadora, conhecida da cidade por ser pecadora, lavando os pés de Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha o pensamento dele, lógico, ele não vai falar pelas palavras, mas ele vai pensar: se de fato esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está lavando os seus pés, o que ele está dizendo aí, e não deixaria, porque como um mestre, como uma pessoa respeitável, como alguém que é tido como profeta dentre nós, vai permitir que uma pecadora toque os seus pés.
Na verdade, que o toque. E era proibido realmente para os fariseus esse tipo de contato com pessoas que eles consideravam como impuras. Cerimonialmente, isso era errado para o fariseu, porque quando você é tocado por um pecador, você está participando também da contaminação dele. Então, para um fariseu era horrível a ideia de um mestre, alguém que Deus fala com ele, ser tocado por um pecador e simplesmente não se incomodar com isso. Por isso que eu disse, as intenções desse fariseu não eram boas quando ele chamou o Senhor Jesus. Porque na primeira oportunidade que ele tem, ele vai fazer o quê? Vai blasfemar contra Deus. E o que eu quero mostrar é que quando a gente de fato não tem experimentado o amor de Deus nas nossas vidas, isso nos conduz sempre a atos, eu não vou falar de blasfêmias, mas a atos de ingratidão, a de duvidar, de questionar de Deus. Quando a gente não tem a consciência de que Deus nos ama, basta alguém nos assaltar na rua que a gente fala assim, Deus, um exemplo já é um grande assim, né? Vou pensar num exemplo menor. Basta o pneu do nosso carro furar e a gente fala assim, nossa, como Deus me odeia. Deus não me ama mais, olha só, eu parado aqui, cadê o amor de Deus por mim? Então, pequenas coisas já nos fazem questionar o poder de Deus, porque nós temos esquecido desse amor. E esse fariseu aqui, Simão, certamente a gente vai perceber pela parábola que o Senhor Jesus vai usar, que ele era uma pessoa que não sabia reconhecer o amor de Deus. E na primeira oportunidade que ele teve, ele criticou a Deus. E muitas vezes a gente passa a nossa vida reclamando. Olha, irmão, você está bem? Não estou bem. Ok, às vezes acontece. Aí passa uma semana, passa 2 meses. Irmão, você está bem? Não estou bem. Você conhece o irmão há 30 anos, ele nunca sabia dizer que está bem. Eu entendo que a gente realmente tem que abrir nosso coração, falar realmente das dificuldades que nós passamos. Mas eu tenho medo dessas pessoas que reclamam demais, porque a sensação, às vezes, que passa é que essas pessoas realmente não sabem reconhecer as bênçãos de Deus sobre a vida delas. Então, é aquela pessoa que está sempre insatisfeita. Olha, passei na faculdade, mas agora eu preciso de um emprego. Ganhei um emprego, mas não gostei tanto do emprego, quero um outro emprego. Agora estou com um emprego, mas preciso de uma casa. Agora a casa, mas eu quero um carro novo. E é sempre isso, sempre insatisfeito, sempre reclamando. Nunca as coisas estão boas, porque ela não tem reconhecido o amor de Deus na sua vida. Se a gente percebesse o quanto Deus nos ama, a gente ia agradecer por tantas coisas boas que Ele tem nos dado. Como nós somos abençoados por Deus, de maneira que a gente às vezes nem percebe, e a gente não agradece por isso. Então, foi isso que aconteceu na vida desse fariseu. Mas eu quero chamar a atenção não para o fariseu agora, mas para a vida dessa mulher. Então, Jesus, sabendo que o fariseu estava pensando, pergunta para ele, Simão, eu quero te falar uma coisa. E quando essas palavras de Jesus aqui podem parecer tranquilas, mas é como se Jesus estava dizendo, vou falar uma coisa para você, Hércio. E aí o Hércio, tá bom, fala. E aí Jesus começa, vou contar uma parábola. Certo credor, então um homem, ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário seria aquilo que é equivalente a um dia de trabalho. Então, basicamente, um homem, ele devia o equivalente a 1 ano e meio trabalhado. Eu fiz umas contas, tá? Na matemática não é meu forte, mas mais ou menos seria assim, ele estaria devendo por cerca aí de 30 mil reais. E aí ele vai dizer, e ele também tinha um outro devedor que estava devendo 50 denários, que seria 3 mil reais, 1 mês e meio de trabalho, tá bom? Na verdade nem dá 3 mil, dá 2 mil e pouquinho e tal, mas vamos arredondar. Então um que deve 30 mil e o outro que deve 3 mil. Não tendo nenhum dos dois como pagar a dívida, o credor decide perdoar ambos.
olha, eu vou perdoar o Hércio, que me deve 30 mil, e eu vou perdoar o Gu, que está me devendo 3 mil. Então, ambos foram perdoados. Está ouvindo, né, Gu? Tá ligado? Ambos foram perdoados. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta ao fariseu. Qual desses dois ama mais o seu credor? Quem ama mais o credor? E aí o fariseu, percebendo que foi pego numa pegadinha, ele diz o seguinte, olha, suponho eu, que o que mais foi perdoado, né? O que pagou 30 mil, eu acho que esse é o que ama mais, porque a dívida dele foi maior. Então, né, aquela cara de pau que os fariseus tinham, né? Suponho, mestre, que esse aqui. E aí Jesus está falando, esse é o caso dessa mulher. Ela age assim comigo, ela demonstra esse amor todo comigo, porque de fato ela foi perdoada. Ela foi perdoada a mais. A questão aqui não é que o fariseu fosse menos pecador do que aquela prostituta. O fato é que aquela prostituta reconhecia que ela era maior pecadora do que o fariseu. Então é aquela oração do fariseu e do publicano. O fariseu dizendo, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como eles. E essa mulher seria, então, como o publicano que está dizendo, Pai, sê propício a mim, porque eu sou mulher pecadora. O fato não é que um pecou mais do que o outro, só que um reconhece mais a graça de Deus em relação a outro. E aí, o que Jesus vai dizer, basicamente, no verso 47 essa mulher ama mais porque ela foi mais perdoada. Então, aqui o verso 47, só para a gente pegar o texto mesmo, diz assim, por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela amou muito. Mas o porquê não seria a melhor palavra. Talvez a melhor palavra fosse por isso. Por isso são duas palavras, mas a expressão melhor seria, perdoado lhe são os seus muitos pecados, por isso ela muito amou. Então, é basicamente isso. Ela tem demonstrado mais amor com o Senhor Jesus, porque ela foi perdoada. Então, Jesus vai fazer uma comparação. E Jesus vai fazer uma coisa que não se fazia de modo algum naqueles dias. Ele vai criticar o seu anfitrião. Por mais que você fosse maltratado na casa de alguém que você é recebido, você nunca deveria falar da forma como ele te tratou mal. Mas Jesus vai fazer isso. Ele vai dizer aí para o Simão, Simão, eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Vocês sabem que naquele período o pessoal usava chinelos, né, sandálias, que serão chinelos para a gente hoje. O pé ficava exposto. As estradas não eram as estradas que nós tínhamos hoje, eram estradas de terra também, então você sujava o pé de ir a um lugar para o outro, e você chega na casa da visita com o pé sujo. E imagina você se inclinar na mesa para comer e o seu pé lá aparente todo cheio de barro, todo cheio de sujeira, como não era uma cena muito agradável. Então era costume, não só entre os judeus, mas diversos povos do Oriente Médio Antigo, que quando você sentasse numa casa, a primeira coisa que acontecia, os servos vinham, e enquanto estava lá na mesa, eles iam lavando os seus pés. Mas Jesus vai dizer, você não deu nem a água para que eu lavasse meus próprios pés. Você não mandou seus servos e nem a água que era necessário você me deu. E ele vai dizer mais ainda. Essa mulher, ela vai com lágrimas lavar os meus pés. E como ela não tinha toalha para secar, ela vai secar com os próprios cabelos. E era uma coisa horrível também, naquela época, uma mulher soltar os seus cabelos na presença de alguém que não fosse o seu marido. O Talmud, a lei judaica,
dizia, a tradição judaica, melhor dizendo, dizia que o homem podia pedir divórcio da mulher dele se ela soltasse os cabelos na frente de um outro homem. Então, olha o ato que ela faz. E por que ela faz isso? Porque ela está vendo os pés de Jesus sujos. Ela está vendo que aquele homem está desonrando o Senhor Jesus, não está recebendo bem ele. Aquele homem que mudou a vida dela está sendo humilhado publicamente, porque os pés não estão sendo lavados. E aquilo constrange tanto o coração dela que ela começa a chorar. Imagina a cena, gente. Uma mulher chorando e as lágrimas caindo no... Imagina o amor dessa mulher. Ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. E as lágrimas dela caem ao pé do Senhor Jesus e ela lava. E quando ela fala, agora está molhado, o que eu faço para secar? Ela passa o cabelo. A humilhação que ela tem passado, porque ela ama ao seu Senhor. Além disso, o Senhor Jesus ainda vai falar, olha, você não me deu um beijo. Quando a gente chega na casa, os judeus se saudam com o ósculo, beijo santo. E você podia beijar em várias regiões do corpo. Se você beijasse, por exemplo, a testa, tinha um significado. Beijar a mão tinha um significado. Dependendo da posição que você ocupava, o lugar do beijo significava alguma coisa. Você beija a mão de alguém que você acha superior. Até hoje é assim. Eu lembro quando era pequeno, minha família é católica, eu tinha que chegar, sempre que eu via a minha avó, benção, avó, e beijava a mão da minha avó. Não sei quem lembra desse costume, quem foi criado em lar católico sabe, mas era uma forma, tem que respeitar, beija a mão da avó. Então, era um costume se fazer isso. E esse homem não cumprimenta o Senhor Jesus com um beijo, nem no rosto para mostrar que ele é igual, nem na mão para ele mostrar que ele é inferior ao Senhor Jesus, ele simplesmente não beija. E isso ele está falando assim, esse homem é desprezível para mim, ele está desprezando o Senhor Jesus. Então veja como esse homem realmente não tinha intenções boas quando chama o Senhor Jesus à sua casa. Mas essa mulher beijava sem parar os pés de Jesus. E por que ela faz isso? Porque ela reconhece, eu sou inferior a ele. Ele me deu tudo e o que eu posso fazer é beijar o pé desse santo homem. E ela faz isso. Ela beija os pés do Senhor Jesus. E Jesus continua. Você não me ungiu a cabeça. Como eu disse, os judeus gostam de óleos, gostam de se perfumar. Eu cheguei na sua casa e você não me ungiu. Não deu um olhinho aí para eu passar, né? Eu estou suado, andei o dia todo, passar um olhinho para... Estou brincando, né? Mas você não me ofereceu algo que é tão natural. Você vai na casa de qualquer um faz isso, mas você não me fez isso. Mas essa mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Não era qualquer óleo, não era qualquer coisa. Era valioso aquele óleo que ela carregava consigo. Tanto que a gente não sabe se é a mesma história ou não, os teólogos divergem quanto a isso. Eu acredito que seja a mesma história, mas num outro evangelho, por mais que não seja a mesma história, o fato é que é o mesmo tipo de material que é usado para ungir Jesus nas duas circunstâncias. Um bom intencionado discípulo de Jesus fala assim, nossa, mas por que essa mulher está fazendo isso? A gente podia pegar esse dinheiro aí, vender esse óleo que ela fez isso e doar para os pobres. Era o mais bem intencionado dos discípulos. Quem era? O Judas, né? Olha, por que gastando... Nossa, olha os pobres, a gente podia vender esse óleo, né? E dar o dinheiro para os pobres e tudo mais. É assim ou seja, era uma coisa cara. E essa mulher, ela não faz questão de de gastar alguma coisa cara para derramar sobre os pés de Jesus. Por que isso? Porque ela reconhecia que ela não tinha condições de derramar o óleo sobre a cabeça dele. Alguém que derrama o óleo sobre a cabeça é porque tem algum tipo de autoridade. Mas essa mulher diz, eu não tenho autoridade para ungir a cabeça dele. Então, onde eu derramo o óleo? Nos pés. E Jesus vai dizer assim, está vendo como ela age? Ela demonstra todo esse amor porque ela reconhece que foi perdoada. Aí o verso 27,
Perdoados foram os muitos pecados dessa mulher. Por isso ela muito ama. E o ponto que eu quero enfatizar aqui é que o amor de Deus nos conduz a esse tipo de piedade. O amor de Deus nos conduz a esse tipo de ação piedosa. O amor de Deus nos impulsiona a servi-lo com o que de melhor nós temos. Quando Jesus é desonrado, o amor que nós temos por Ele nos impulsiona a, de fato, a honrá-lo. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Há alguns textos bíblicos que dizem assim: meus irmãos, vocês precisam voltar. A gente lembra lá do texto em Apocalipse, ao primeiro amor de vocês. As práticas das primeiras obras que vocês realizavam. É muito, muito, muito interessante quando uma pessoa nova chega na igreja. E ela, de fato, percebe que Deus a ama, ela está conhecendo o Evangelho, ela fala assim: nossa, como Deus me ama. E essa pessoa quer se envolver com o trabalho de Deus, quer conhecer a respeito de Deus, ela está comprometida com a obra do Senhor, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se desanimando. Conforme o tempo vai passando, eu vou ver se é que o meu amigo postou um texto tão interessante, eu não sei se ainda está aqui, ele se formou comigo no seminário, aqui, está aqui. Eu vou até ler porque eu achei muito bem sacado o que ele fez. Eu vou até salvar, que eu vou guardar isso aqui para mim, no futuro eu vou usar. Vou tirar um print aqui. Vou tirar um print até agora, porque daqui a pouco vai sair do status deles. Mas ele basicamente fala assim: razões pelas quais não vejo o meu time jogar. Primeiro, o técnico nunca foi me visitar. Eu não vou ver o meu time jogar porque o técnico nunca foi na minha casa me visitar. As pessoas ao meu lado no estádio não são acolhedoras. Estou lá no meio da multidão, ninguém me acolhe bem. O banco do estádio é muito desconfortável. O árbitro tomou uma decisão que eu não gostei. Está cheio de hipócrita no estádio de futebol. Alguns jogos têm prorrogação, e aí eu demoro para chegar em casa e segunda de manhã eu acordo cedo. A torcida cantou algo que eu não conhecia. Não é aqueles cânticos de torcida que eu sei bem. Os jogos caem sempre no meu único dia de descanso. Eu só tenho domingo para descansar, trabalho de segunda a sábado, e o jogo cai bem no meu dia de descanso. Como eu já li um livro de futebol, acho que eu já sei até mais que o técnico. Não preciso de técnico. Não quero levar os meus filhos para o estádio para que eles não fiquem bitolados. Quando crescerem, eu quero que eles decidam para quem querem torcer. Aí o meu amigo termina o texto dizendo: vocês já perceberam, esse texto não é sobre futebol. É sobre igreja. O banco da igreja é desconfortável. O pastor nunca me visitou, só tem hipócrita na igreja. O cântico eu não conheço. A gente se desanima da igreja por conta dessas coisas. Tudo isso porque nós temos esquecido o amor de Deus por nós. Se nós nos lembrássemos desse amor, seríamos piedosos. É verdade, o banco é duro, ou nem banco tem, mas eu vou para a igreja porque eu quero servir ao meu Deus. E eu sei que eu posso servir Ele na minha igreja, que eu posso trabalhar, eu quero servir a Deus. Esse é o tipo de ação piedosa que o amor de Deus nos conduz, a esse tipo de ação. Mas como a gente se esqueceu desse tipo de amor, a gente reclama do técnico que nunca foi nos visitar. A gente reclama das coisas secundárias, porque nós não temos percebido esse amor do Senhor por nós. Mas
Eu preciso novamente chamar a atenção de vocês para isso. O amor de Deus nos conduz a ação piedosas. Uma igreja operante, uma igreja que trabalha, uma igreja que, seja na terça, na quinta, as pessoas vêm para a igreja, seja num sábado, seja num domingo chuvoso, num domingo de 40 graus, com ventilador, porque não tem ar-condicionado, as pessoas vêm para a igreja, porque elas amam a Deus e querem servi-lo. Talvez a gente não faça muito, porque a semelhança do fariseu, não estamos reconhecendo o amor de Deus por nós. E aí é mais fácil a gente reclamar. Irmãos, não sei quanto tempo vocês têm de igreja, mas não permitam que as dificuldades, porque existem dificuldades em se viver em igreja, não permitam que isso tirem a satisfação de vocês em servir o Senhor. Porque vale a pena. Vale a pena honrar o nosso Salvador, assim como aquela mulher honrou o Senhor Jesus Cristo. Nós não trabalhamos aqui por glória própria. Não trabalhamos aqui para satisfação pessoal. Trabalhamos aqui porque um Deus que nos amou nos tem chamado para servi-lo. E isso deve motivar o nosso coração. Então a gente percebe, o amor de Deus nos impulsiona, nos conduz a uma ação piedosa. E por fim, para encerrar a nossa meditação, a nossa pregação desta noite, a gente vai perceber que esse amor que Deus sente por nós vai nos conduzir a uma vida de confiança. O final desse texto é muito lindo. Jesus, então, depois de falar com Simão, olha para aquela mulher e diz: perdoado estão os teus muitos pecados. E aí os que estavam assentados à mesa dizem: mas quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus, independente do que aquelas pessoas estavam dizendo, vai dizer para aquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. A paz que só o Senhor Jesus pode dar. Que, embora todos os outros questionassem, falavam: mas quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Aquela mulher sentiu a paz de Deus. Ela sentiu o amor do Pai, por meio do Filho. Mas ele disse: eu estou perdoada. Os meus pecados, as minhas dificuldades não importam, porque esse homem me perdoou. Porque esse homem me trouxe paz. Isso é o que Jesus faz por nós. Nos traz a paz que ninguém mais pode dar. Traz o alívio para as nossas ansiedades. Traz o conforto para os nossos problemas. Se a carga é pesada e difícil, ele diz: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, e eu é quem vou aliviar os vossos fardos. Isso é algo que só Jesus pode dar. Como diz aquele belo cântico: calmo, sereno e tranquilo, estou contente no meu Salvador. É assim, né? Isso é o que Jesus dá para nós. E como é bom poder trabalhar na casa de Deus, quando a gente está em paz. Eu não estou em paz porque eu não discuti com o Fernando ontem. Desculpa, não era para contar, né? Mas não é isso. É lógico que a paz com os irmãos, ela precisa ser mantida na igreja. Mas a gente sabe que às vezes existem conflitos. A gente sabe que às vezes existem dificuldades, mas eu estou em paz independente do que aconteça. Olha, hoje eu vou para a igreja, porque no meu trabalho foi tudo tão maravilhoso, o meu chefe não brigou comigo, eu não entreguei relatório atrasado, o meu 13º já caiu, foi tão maravilhosa a minha semana que hoje eu vou para a igreja louvar a Deus. Hoje eu estou disposto a trabalhar. Não!
O Senhor Jesus nos dá paz independente disso. Aí você chega no domingo feliz, falando assim, ó, meu 13º não caiu, a minha conta está atrasada, que mais? Meu chefe brigou comigo, desceu o sarrafo em mim nessa semana toda, brigou, não aguentava mais ouvir o meu chefe falando. Olha, foi uma semana difícil, mas eu estou na casa de Deus. E eu estou feliz por estar aqui, porque eu tenho paz em Cristo Jesus, uma paz que só Ele pode me dar, independente do que, Ele pode ou não perdoar pecado, a mulher não está nem ligando para isso, porque ela crê no poder de Jesus para perdoar os pecados dela. Aquela prostituta podia sair em paz e dizer, os meus pecados foram perdoados, eu estou satisfeita nele. Irmãos, às vezes a gente também não trabalha na casa do Senhor, às vezes a gente não é impulsionado a agir como cristãos, a viver essa fé, porque nós não estamos em paz, porque temos permitido que as dificuldades deste mundo, as ansiedades dessa vida, o peso dos nossos próprios pecados, nos afaste do amor de Deus. E a gente diz assim, eu não sou digno de servir a Deus. Nossa, essa semana, peça perdão. Procure Ele em arrependimento. Se disponha a trabalhar no Senhor e se existem dificuldades e vão ter, busque a paz em Cristo Jesus. Paulo nos dá uma dica muito valiosa, lá em Filipenses. Ele diz que nós devemos apresentar diante de Deus a nossa ansiedade. Leve a Ele em oração. Se está difícil, por algum motivo, viver a vida cristã, leve isso diante de Deus. Peça a força ao Pai e Ele vai nos capacitar. Se tem alguma coisa que Deus não nega aos seus filhos, são os dons espirituais. E Deus pode nos dar paz se nós buscarmos a Ele. E eu queria destacar exatamente, encerrando aqui, como o amor de Deus, então, ele é operoso. Esse amor de Deus vai nos conduzir à presença dEle, vai nos conduzir a ações de piedade, vai nos conduzir a uma vida de confiança, de paz e de sossego. O salmo que a gente leu, o Salmo 116, o salmista tem que dizer para a alma dele, minha alma, volta para o teu sossego, não se perturbe dentro de mim, volta para o teu sossego. O amor de Deus nos conduz a esse tipo de vida. O amor de Deus é uma semente, que uma vez plantada no nosso coração, não permanece sem germinar. Mas quando experimentamos do amor de Deus, essa semente floresce, ela opera, ela transforma, ela nos incentiva e nos impulsiona. Se você está desanimado, lembre, Deus te amou. E a pergunta que eu faço para encerrar é, como nós reagimos a esse amor de Deus? Reagimos a ele como o fariseu, que não reconhecia que era amado, que achava que era perfeito, ou reagimos ao amor de Deus como aquela mulher? Você sabe que você é amado por Deus, então qual vai ser a sua atitude a partir de agora? Você vai se esquecer de Deus no seu dia a dia e talvez lembrar dele no domingo? Você vai se esquecer da prática que você deve ter? Você vai andar ansioso e perturbado por conta das dificuldades? Ou vai fazer como essa mulher fez? Que Deus nos ajude a de fato sermos movidos pelo amor dele. Que o amor de Deus, uma vez posto em nosso coração, nos ajude a ter uma vida que seja agradável de Deus. Amor é operação. Por isso que a Bíblia vai ser clara para dizer para a gente, fé sem obra é morta. Você diz que ama a Deus, mas você não age de acordo com isso, isso é mentira.
aquele que de fato me ama, esse é aquele que faz a minha vontade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E este também será amado por meu Pai, e eu me revelarei a ele. O amor de Deus move as nossas vidas. Então, se você está parado, está faltando a gasolina. O pneu estourou, né? A gasolina que move a nossa vida é o amor de Deus. Que a gente possa experimentar mais e mais desse amor.